Muito bem, começa a partir de agora aqui na TV Assembleia mais uma edição do Ponto de Vista, programa dedicado às discussões sobre o cruzamento entre o direito e a política. O nosso objetivo aqui, mês a mês, é investigar quais são as influências que um campo exerce no outro e como que essa relação acontece na prática. E não existe tema mais urgente que diga respeito a essa relação do que as eleições que se aproximam. Não é verdade, Areta? É verdade, Paulo Radamés, nós sabemos a importância que o advogado exerce nesse momento, nesse atual momento. Nós trataremos de um assunto tão importante aí para todos os municípios do nosso estado. E hoje nós estamos com o especialista, o doutor Valeriano Fontoura, o qual eu agradeço a sua participação aqui em nosso programa. Seja muito bem-vindo, doutor Valeriano Fontoura. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, o convite. Fiquei muito agradecido pelo convite de vocês e estou à disposição para o que eu puder ajudar a contribuir nesse debate. Nós que agradecemos e eu vou começar fazendo uma pergunta acerca aí da advocacia mesmo. Como é que está o mercado de trabalho da advocacia eleitoralista? Como o senhor vê esse nicho nos dias atuais? Bom, nós estamos necessariamente num ano de eleições municipais, né? Eleições municipais ocorrendo em todos os municípios do estado, né? Com candidatos a prefeito, candidatos a vereadores e daí a necessidade de contratação de profissionais nesta área, porque a nossa legislação, a legislação eleitoral é um pouco diferente, inclusive o rito processual, né, demanda prazos distintos, então demanda uma advocacia especializada voltada para a área eleitoral. Então está aquecida, né? Doutor, na sua visão, como buscar essa qualificação de excelência? Olha, sempre bem atualizado da alteração de toda a legislação, né, das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, né, das portarias, das instruções dos tribunais regionais eleitorais, e inclusive agora, inclusive portarias dos próprios juízes eleitorais de cada um dos municípios, né? Então você tem que estar muito atualizado, sempre procurando saber informações, decisões dos tribunais regionais, dos tribunais superiores, para ter uma atuação um pouco mais firme, né, na defesa dos seus clientes. É um trabalho diário, né, doutor? E o jovem advogado, como que ele pode entrar nesse ramo específico? Olha, primeiro, as universidades agora do estado, né, ao contrário do que ocorria anos anteriores, tem essa cadeira, que é muito importante, né, a cadeira de Direito Eleitoral, e já traz para os estudantes um conhecimento geral, né, um conhecimento amplo de direito eleitoral. Saindo da faculdade, faça um bom curso de especialização, um curso de mestrado, um curso de doutorado nessa área, para ter uma formação boa, né, para atender bem seus clientes. É isso aí. Doutor Valeriano, você mencionou brevemente aí a respeito da importância de se manter atualizado quanto às portarias e todas as normas que são editadas pelo TRE. A gente também queria saber quais são os principais órgãos, além do TRE, como que funciona esse sistema eleitoral no sistema brasileiro. Além do TRE, quem mais tem a competência para ditar as normas eleitorais? Porque acontece muitas vezes de não serem por leis, né? E aí as pessoas podem ficar em dúvida. Bom, nós aqui, o Brasil, já há muitos anos, e isso referendado pelo Constituinte de 1988, elegeu o Poder Judiciário para fazer tanto a parte administrativa, regulamentar todo o processo eleitoral, como também julgar os processos que digam respeito a registro de candidaturas e os embates e as impugnações de registro, né, todo o processo voltado para as eleições. E tanto a parte administrativa, a parte judicial, é feita por onde? Pela Justiça Eleitoral, que é o Poder Judiciário, né? Então, nossa Constituição estabeleceu o Poder Judiciário como responsável pela coordenação, pela Justiça Eleitoral, né? Então, a Justiça Eleitoral hoje é composta pelo Tribunal Superior Eleitoral, né? Lá nós temos 7 ministros, né? Ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros do STJ e 2 advogados compondo a representação da classe dos advogados, né? Mais abaixo nós temos os tribunais regionais eleitorais também da mesma composição, 7 juízes, né? Aqui nós temos 2 desembargadores, nós temos 3 juízes de primeira instância e 2 advogados que compõem os tribunais regionais eleitorais. E, mais embaixo, os juízes eleitorais, que são os juízes da Justiça Estadual emprestados para a Justiça Eleitoral. Essa toda é a estrutura, né, da Justiça Eleitoral que está à disposição do cidadão, está à disposição dos candidatos, né, para que possam julgar e determinar o andamento do processo eleitoral.
Muito bem. Doutor, e acerca das federações partidárias, existe uma diferença para as coligações? Eu acho que essa, doutor, é talvez a principal novidade. Não é uma tão novidade assim, mas é a primeira vez para uma eleição municipal que a gente vai falar sobre federações partidárias, né? Então, muita gente ainda pode não ter pegado a diferença. Veja só, nós temos as coligações que já há muito existem no nossa legislação eleitoral, né? As coligações nada mais é do que um momento específico do registro de candidatura, no momento específico do início do processo eleitoral, a composição de vários partidos para que tenham um projeto comum de atuação nessa eleição específica. Agora, o legislador criou uma figura nova, que é a da federação, preocupado com a cláusula de barreira dos partidos, né? Porque os partidos têm uma limitação para funcionamento, que é a cláusula de barreira, determinado número de deputados, se não tiver o partido, ele acaba sendo extinto. Nessa possibilidade criou-se a federação. A federação, ela nada mais é do que um pouco mais, com mais amplitude, a figura da coligação. Porque a federação, ela passa a existir não só no processo eleitoral, ela passa a existir durante pelo menos o período todo que houve o processo eleitoral que essa federação participou. Ou seja, se foi na eleição geral passada, ela vai funcionar até pelo menos a próxima eleição geral. Né? Então, essa é a grande distinção. Né? Ela passa, a federação, a existir como se fosse efetivamente um partido. É uma aliança entre esses partidos que eles fazem um compromisso de permanecerem. Que tenham o mesmo propósito, o mesmo ideal, a mesma ideologia, né? Que tenham afinidades e possam se juntar para que tenha, principalmente, o respeito e tenha atendido a cláusula de barreira. Isso vai ter algum impacto no número máximo de vereadores por partido? Isso vai ter algum impacto, algum reflexo no quociente eleitoral? Não, veja só. Hoje, Campo Grande, como exemplo, nós temos 29 vereadores na Câmara Municipal de Campo Grande. A legislação estabelece o número de vagas que tem na Câmara, somado mais um. Né? Então, se nós temos 29, o número de candidatos que cada partido tem que apresentar para registro é um número máximo de 30, 29 mais um. A federação, para efeito de registro de candidatura, ela também passa a ter o mesmo número de candidatos que o partido tem. Né? Então, 29 mais 1, 30. Então, a federação disputa com os mesmos números de candidato que os demais partidos que estão concorrendo isoladamente. Bom saber, né? Ótimo, doutor Valeriano. E com relação aí à distribuição do fundo partidário, como será essa distribuição entre mulheres e negros? Existe diferença? Teve alguma atualização nesse sentido? Olha, muita. Essa matéria hoje, por exemplo, está sendo promulgada, hoje de quinta-feira, está sendo promulgado pelo Senado, a emenda constitucional que veio atacar especificamente essa matéria, né, das cotas de candidaturas negras e pardas, né, e também criar isso que está a imprensa toda divulgando, né, o refis e o perdão das dívidas dos partidos quanto à não aplicação desses percentuais. Isso tudo começou há uns anos atrás, numa discussão no Supremo Tribunal Federal, quando o ministro Lewandowski ainda era ministro do Supremo, e ele, nesta decisão, estabeleceu um mínimo de cotas para candidatos pretos e pardos, né, candidaturas de raças negras e pardas. E, a partir daí, o Tribunal Superior Eleitoral passou a regulamentar em suas resoluções os percentuais que devem ser aplicados para essas candidaturas, tanto candidaturas de gênero feminino, o mínimo estabelecido, como também para as candidaturas de candidatos negros e pardos. Né? Então, hoje, né, nós temos esse regramento. Nós temos uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que é um pouco mais ampla, que possibilita uma aplicação maior de recursos para essas candidaturas de negros e pardos, e nós temos hoje uma promulgação de uma emenda constitucional que limita esse percentual em 30%. Agora, essa discussão obviamente vai para o Supremo, né, para ver se o Supremo aplica novamente o princípio da anualidade que o Congresso não respeitou. Né? O Congresso diz que essa alteração da Constituição se aplica para agora, para essa eleição. E nós temos no artigo 16 da Constituição que estabelece o princípio da anualidade, ou seja, não pode alterar regras do processo eleitoral sem que seja aprovado um ano antes. Né? Então, essa promulgada para hoje, para valer para essa eleição de 2024. Então, essa vai ser uma discussão, uma celeuma desses percentuais que os partidos devem
efetivamente aplicar. Porque nós estamos falando de dinheiro público, não é verdade? Né? Quando nós falamos de FEFEC, quando nós falamos de fundo eleitoral, nós falamos de dinheiro de tributos, nós falamos de dinheiro de contribuinte. Né? Então, por isso, o regramento todo específico para que nós não tenhamos limitações dessa aplicação, né? E principalmente cerceamento de determinadas candidaturas. E na sua perspectiva, qual é o horizonte que se aproxima a respeito dessa votação? Olha, a promulgação agora, o Supremo com certeza vai sofrer a provocação por algum partido ou por uma entidade representativa de classe, e eu acredito que se o Supremo Tribunal entender e julgar conforme os julgamentos anteriores, vai aplicar essa emenda constitucional somente para a eleição de 2026. Assim ele tem julgado já em situações anteriores, mesmo falando de uma emenda constitucional, né? Porque nós temos uma emenda constitucional ferindo vários princípios da própria Constituição. Então, é uma possível... Uma emenda constitucional inconstitucional. Seria esse caso. Agora, você falou em dinheiro, que é um dos assuntos que mais chamam a atenção quando a gente fala em eleições, né? Toda eleição a gente tem que sempre perguntar quais são as atualizações, o que vale para esse ano a respeito do financiamento das campanhas por pessoas físicas, pessoas jurídicas, o que pode e o que não pode. Bom, ainda vale as regras das eleições anteriores. Nós não temos mais financiamento de campanha por pessoa jurídica, né? Então, pessoa jurídica não contribui para a campanha, somente pessoas físicas. E as pessoas físicas podem contribuir limitado a 10% do faturamento bruto do ano anterior. Esta é a regra que se aplica para doações de pessoas privadas que não, né, vindas oriundas do FEFEC e do fundo partidário. Isso aí. A gente está conversando hoje com o nosso entrevistado, advogado eleitoralista Valeriano Fontoura, que está esclarecendo para a gente quais são as principais dúvidas a respeito das regras que valem para a eleição de 2024, para as eleições municipais. A gente agradece muito a sua participação aqui hoje, doutor, e também, caso você queira deixar uma última palavra aí para os seus colegas advogados ou para os candidatos, o que a gente pode esperar ainda até outubro dessas eleições? Olha, a eleição municipal não é porque advogo nessa área já há quase 30 anos, não falo só por esse fato, mas é apaixonante o direito eleitoral, é apaixonante a militância na área de direito eleitoral, porque você está discutindo, você está decidindo o futuro da cidade agora, né, na eleição de 2024, na futura eleição em 2026, e digo para todos os colegas, digo principalmente para a sociedade, a importância do regramento, a importância de se cumprir as normas para que nós tenhamos pessoas legítimas ocupando os cargos que estão em disputa. Perfeito, doutor Valeriano Fontoura conversou com a gente, esclareceu várias dúvidas para nós e para todos que nos acompanham aqui na TV Assembleia. Eu agradeço a sua participação, doutor, e já aguardamos a sua volta ao nosso programa em breve, nas próximas eleições. É isso aí. Obrigado, sempre à disposição. A gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouco com o secretário do TRE de Mato Grosso do Sul, Marcos Rafael, para falar sobre a atuação do órgão agora nas eleições de 2024. Fique com a gente. O progresso é uma escalada árdua. Exige persistência, união de esforços, algumas pausas para analisar o terreno e retomar a subida. Assim foi a escalada do primeiro projeto de lei voltado integralmente ao Pantanal. Ministério do Meio Ambiente, ONGs ambientais, produtores rurais, Governo do Estado e Assembleia Legislativa se uniram em busca de soluções. Depois de muitos debates, estudos e projetos, a Assembleia aprovou a Lei do Pantanal, que vai garantir direitos para os pantaneiros, beneficiar produtores, fomentar o turismo ecológico e, acima de tudo, garantir o futuro do bioma. Esse é o papel dos deputados: elaborar projetos, aprovar leis, fiscalizar e cobrar resultados, representando os direitos e os interesses dos sul-mato-grossenses. Lei do Pantanal. Novos horizontes para o desenvolvimento sustentável. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o estado do Pantanal. Muito bem, como prometido, a gente volta para o nosso segundo bloco do Ponto de Vista. O tema hoje é as eleições municipais de 2024 e o nosso entrevistado agora é o secretário judiciário do TRE e membro da ABRADEP, Dr. Marcos Rafael.
Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Areta. É uma satisfação receber o convite da TV Assembleia para estar aqui nesse bate-papo tão importante, neste momento crucial e extremamente importante para a sociedade sul-mato-grossense, que são as eleições municipais de 2024. Obrigada, Marcos Rafael, por aceitar o nosso convite e esclarecer tantas dúvidas que nós e com certeza a população deve ter acerca dessas eleições. Apresentar, né, o TRE para a nossa audiência. É verdade. Eu começo perguntando para você, como é que vai ser a atuação do TRE com relação à fiscalização no dia das eleições? Ótima pergunta, Areta. O Tribunal Regional Eleitoral, ele é um órgão do Poder Judiciário, mas ele é um órgão todo especial. Porque, diferentemente de um Tribunal de Justiça, de um Tribunal Regional Federal, a Justiça Eleitoral ele tem um poder de polícia, ele tem um poder de atuar de ofício em diversos momentos. Então, muitas vezes, algo que na Justiça Comum Estadual, na Justiça Comum Federal, o Poder Judiciário tem que ser provocado, a Justiça Eleitoral pode atuar de ofício, seja numa propaganda eleitoral irregular, seja agora nessa questão da desinformação na internet, principalmente na desinformação contra o processo eleitoral, contra a Justiça Eleitoral, e também nessas situações que são mais comuns, que é uma propaganda irregular nas ruas e tudo mais. Então, os juízes eleitorais, eles têm esse poder de polícia e baixam portarias, sempre de acordo com as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral e com resoluções do Tribunal Regional Eleitoral, também aqui do Mato Grosso do Sul. Entendi. Poder de polícia é um termo que as pessoas, assim, de primeira podem não entender, ficar até assustadas, né? O que significa poder de polícia, além de agir de ofício? Esse poder de polícia é a possibilidade do Poder Judiciário, sem a iniciativa de qualquer legitimado ou do próprio promotor de justiça eleitoral, ele já pode agir de ofício para sustar uma propaganda eleitoral. Vamos supor que no dia da eleição, alguém esteja ali e coloque um outdoor ali, um outdoor gigante com pedido de voto para algum candidato na frente de um local de votação. O outdoor, a gente sabe, é um tipo de propaganda eleitoral proibida e você não precisa que um promotor de justiça entre com a representação e aí nessa representação haja determinação judicial para que depois retire aquilo lá. Nesse caso de propaganda eleitoral irregular, o próprio juiz pode falar, determino que tire agora esse outdoor daqui. E aí esse outdoor ele é retirado ali, usa-se a força policial e tudo mais. Então é uma possibilidade de agir de ofício em determinadas situações, claro. Dentro do poder de polícia não cabe ao juiz aplicar astrente, que é a multa processual, e também não cabe a aplicação da multa da propaganda irregular em poder de polícia, de acordo com a súmula TSE número 18. Entendi. E já que a gente está falando em multas, né? Quais são as principais penalidades que os candidatos ou as pessoas que cometerem alguma infração estão sujeitas para as eleições de 2024, Marcos? Paulo, você tocou num ponto muito importante. Não só candidatos que podem ser multados nas eleições. Qualquer pessoa natural, você que está aí assistindo de casa, pode sofrer uma penalidade se tiver algum ilícito eleitoral. E os ilícitos são tanto nas esferas cíveis quanto criminais. Existem os crimes eleitorais e existem também os ilícitos cíveis eleitorais. Uma situação bastante comum é a diferenciação, vamos pensar na questão criminal. Os crimes eleitorais mais comuns que existem são o de transporte irregular de eleitor, que é um crime que no dia da eleição, na véspera e no dia da eleição, não se pode um candidato ou qualquer pessoa oferecer transporte de forma gratuita, sem ser aquelas identificadas pela Justiça Eleitoral, em troca para poder ganhar a simpatia e o voto, né? Isso é um crime bastante grave, de penas de 4 a 6 anos de reclusão e multa, né? Então, é um crime bastante grave. Existem os crimes de boca de urna, que no dia da eleição você não pode fazer o pedido de voto, então é um crime que também pode gerar uma penalidade na esfera criminal. Existem os crimes também de falsidade ideológica eleitoral, se por acaso tem aquele caixa 2 ali, o candidato tem o caixa 2, que pode configurar esse crime. No âmbito civil, existem várias irregularidades. Por exemplo, o outdoor, como eu disse, né, aquela propaganda eleitoral ali acima de meio metro quadrado, ou no caso dos comitês acima de 4 metros quadrados. Ou também, por exemplo, na internet. A internet é um ponto que pode gerar multa para qualquer pessoa, principalmente a pessoa que na internet ofende
atribui um crime a determinado candidato, ele pode sofrer uma representação eleitoral, ter que constituir advogado e, eventualmente, ser penalizado com multa. Essa multa consistiria em quê? A multa, normalmente, de propaganda eleitoral irregular na internet, por ofensa a candidato, atribuir um crime indevidamente a um candidato, ela é a multa do artigo 57D da Lei de Eleições, que é de R$5.000 a R$30.000. Quer dizer, a pessoa que está ali fazendo bagunça no WhatsApp está sujeita a pagar uma multa de R$5.000 pelo menos. Sim, e é um valor mínimo, ou seja, não cabe ao juiz ponderar a questão do valor. Então, se por acaso for verificada a ocorrência do ilícito, né, o valor mínimo a ser aplicado é de R$5.000 e a pessoa responde, né, ela responde pessoalmente, com seu patrimônio pessoal, acerca dessa multa. Mas existem várias outras formas de irregularidades. Existem os ilícitos também que envolvem candidatos, né, que é a famosa, existe o crime de compra de voto, que é a corrupção eleitoral do artigo 299 do Código Eleitoral. E existem também ilícitos que candidatos podem cometer, que são os famosos abusos de poder econômico, abuso do poder político, uso indevido de meio de comunicação social, captação ilícita de sufrágio. São todos os ilícitos que hoje estão previstos na Resolução 23735/2024, uma resolução nova que o TSE editou especificamente para os ilícitos eleitorais de natureza civil. Falando aí em ilícito, em internet, em penalidades, né, fala-se muito, na verdade, sobre a inteligência artificial. Esse é o tema do momento. Ela poderá ser usada? Já existe uma normativa regulamentando esse uso? Explica um pouquinho para a gente. Ótima pergunta, Areta. A inteligência artificial é uma realidade. Quem aqui não utiliza a inteligência artificial, quando ela era bem sedimentada, quando ela era bem inicial, a gente usava para fazer umas brincadeirinhas, algumas montagens, alguns vídeos e tudo mais. Só que ela evoluiu, e ela evoluiu bastante, a ponto de o Tribunal Superior Eleitoral, em 2024, editar regras para o uso da inteligência artificial na propaganda eleitoral, a despeito de não haver qualquer previsão legal nesse sentido. A Constituição, o Código Eleitoral, dá à Justiça Eleitoral o poder de normatizar as eleições, ou seja, dá um poder regulamentar atípico. E nesse poder regulamentar, criou-se regras do uso da inteligência artificial. A inteligência artificial na propaganda eleitoral é permitida? Sim. É permitido. Ela é permitida. Algumas inteligências artificiais não podem ser utilizadas, que é a deepfake. O que é a deepfake? Você falsear a identidade, uma voz, ou falsear a imagem da pessoa com o uso dessa tecnologia, isso é proibido, não importando se para fins ofensivos ou só para fins propositivos. A deepfake, que é quando você utiliza a inteligência artificial para falsear uma voz ou falsear uma imagem, ela é proibida. Mas a inteligência artificial, que você vai utilizar numa foto, para tratar uma foto, ela é permitida desde que haja um disclaimer, ou seja, haja um aviso de que você está usando a inteligência artificial. Tem que ficar explícito o uso daquela ferramenta. Exatamente. Então, o uso da inteligência artificial é permitido, mas algumas situações elas não serão permitidas, que é o exemplo da deepfake. E é muito importante frisar realmente com relação à voz, né, tudo isso, porque tem muita gente usando isso para falsificar vozes. A inteligência artificial tem sido utilizada para enganar muita gente, né? Se engana o consumidor, tem potencial de enganar o eleitor também. Com certeza. E a utilização desse tipo de falsidade, ele pode gerar aos candidatos beneficiários uma investigação que pode acabar gerando a cassação deles. Então, pode gerar uma espécie de abuso de poder econômico, seja você contratar pessoas para fazer disparo em massa ou para fazer esse tipo de falseamento. Então, o uso da tecnologia ela é permitida, só que eventuais abusos que os candidatos tenham, eles podem ser investigados ali na famosa ação de investigação judicial eleitoral. É uma ação cassatória que, se julgada procedente, gera a cassação do mandato daquele beneficiário. Agora, Marcos, você falou sobre as penalidades que as pessoas, não só os candidatos, estão sujeitos a sofrerem, falou sobre como que funciona esse poder de polícia, né? O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul está aberto a receber denúncias para que esse poder de polícia seja colocado em prática, né? Quais são os principais canais de comunicação do TRE para denúncias? A Justiça Eleitoral ela tem diversos canais de comunicação, né? E os principais deles é o sistema Pardal, onde qualquer pessoa pode baixar esse aplicativo Pardal na internet, seja no Google Play ou na App Store,
Você pode baixar o aplicativo Pardal. Escreve Pardal igual o Pardal, o passarinho mesmo. Isso mesmo. Inclusive, o pássaro ele é o símbolo desse aplicativo, né? Esse Pardal, ele já é um aplicativo já utilizado já há alguns anos já pela Justiça Eleitoral, onde qualquer cidadão de forma identificada, ou seja, vai ter que fazer a autenticação pelo GovBR ou pelo e-título. Então, não é uma denúncia anônima, denúncias anônimas não são processadas nesse caso, então você tem que fazer a autenticação pelo GovBR ou pelo e-título. E esses ilícitos vocês podem denunciar via Pardal. E existe um canal novo que o Tribunal Superior Eleitoral criou, que é o SIAD, que é o Sistema de Alertas contra a Desinformação. Esse SIAD ele é centralizado pela Justiça Eleitoral, pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas há representantes em todos os estados do Brasil, onde são tratados desinformação contra o processo eleitoral, contra a Justiça Eleitoral, contra os servidores e os membros da Justiça Eleitoral. Então, ele é um sistema para proteger a integridade do funcionamento do processo eleitoral. E esse sistema ele está à disposição, então aí é fora do Pardal, mas é um link do TSE, se chama SIAD. Está no site do TSE? Está no site do TSE. O próprio TRE também leva um link também para esse site e em contextos locais há um tratamento local. Eu, inclusive, sou um dos pontos focais nesse combate à desinformação aqui no TRE do Mato Grosso do Sul. Marcos, nós queremos agradecer a sua brilhante participação com tantas informações importantes pois aí. É. Agora todo mundo conhece o que o TRE faz, né? Muito importante. Deixa para nós, então, por gentileza, as suas considerações finais para quem está nos assistindo. Agradeço à TV Assembleia, agradeço a oportunidade, agradeço a você, eleitor e eleitora, que estará ali exercendo o seu voto nessas eleições municipais. A gente quer dizer que o Tribunal Regional Eleitoral está à disposição de todos vocês. Nós temos uma ouvidoria, né, que recebe as reclamações, as sugestões, as dúvidas. Nós temos vários canais de comunicação. Então, uma das grandes características da Justiça Eleitoral é que a gente é muito integrada com a população. Então, não hesite, leve sua denúncia, leve sua sugestão para a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral está à disposição aí para que as eleições aconteçam de forma mais justa, equitativa e mais tranquilas. E lembrando, eleição 2024, a horário de votação é das 7 da manhã às 16 horas aqui no Mato Grosso do Sul. É horário de Brasília. Então, o horário de votação no domingo, 6 de outubro, 7 da manhã às 16 horas. Muito obrigado. A gente agradece novamente e vamos encerrando o ponto de vista por aqui. Hoje a gente falou sobre um tema que é quase que a nossa obrigação, né? Areta, da TV Assembleia, de divulgar informação de utilidade pública e informação sobre a nossa democracia. É verdade, Paulo. E você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia, esse ponto de vista e todos os outros, por meio do site oficial da Casa de Leis. Também temos nossas mídias sociais e também os canais abertos, não é, Paulo? É isso aí, TV Assembleia no canal 7.2 e Rádio Assembleia na FM 105.5. Lá você vai saber tudo sobre não só as eleições de 2024, mas sobre a atuação do seu parlamentar. A gente se vê numa próxima. Até breve.